Nas últimas semanas, o Brasil registrou casos de pessoas agredindo suspeitos de crime. São episódios de violência, na maioria em locais públicos, em vários estados, filmados e divulgados na internet. Os fatos chocam por envolver justiça com as próprias mãos. Você faria justiça com as próprias mãos? Faria. Não. De jeito nenhum. Na semana passada, em Maceió, a capital mais violenta do país, um homem foi espancado por populares quando tentava assaltar uma mulher. No Rio de Janeiro, um menor suspeito de roubos e furtos no bairro do Flamengo, na Zona Sul, foi preso sem roupas num poste e espancado por um grupo de pessoas. Anteontem, também no Rio, 3 assaltantes já dominados pela polícia foram hostilizados e ameaçados por curiosos que acompanhavam a ação. A PM teve que fazer um cordão de isolamento. Covarde, pega mulher e velho com a arma na mão, rapaz. No último dia 25, durante as comemorações do aniversário de São Paulo, uma manifestação pacífica terminou em quebra-quebra na região central. Durante as festividades, um dos integrantes do grupo Black Bloc tentou incitar a violência e acabou surrado pela população. Todos os casos exibidos nesta reportagem têm uma característica em comum. É a população tentando fazer justiça com as próprias mãos. Os números da impunidade no Brasil podem estar por trás desse tipo de comportamento. 50 mil pessoas são assassinadas em média todos os anos no país. 92% dos casos ficam impunes e 80% das investigações são arquivadas. A impunidade, o sentimento existe, mas isso não legitima e não justifica essas ações, do meu ponto de vista, que tende a uma barbárie. Não é só violência, a criminalidade em termos de alguém que tenta roubar a carteira, mas é violência as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. A credibilidade nas instituições também pode estar influindo nas ações violentas de populares em defesa de outras vítimas. Um estudo do ano passado, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que pouco mais de 70% da população não confia no trabalho da polícia. Como as nossas autoridades hoje não estão dando conta de policiamento efetivo, né? Isso é geral, todo mundo sabe disso. Então as pessoas querem que as pessoas que praticam o mal sejam punidas. Então elas tentam fazer justiça com as próprias mãos. Luiz Flávio Gomes, você que já foi juiz de direito, por que tanta gente sai impune e por que tantos processos são arquivados, né? De fato, isso está comprovadíssimo no Brasil. Nós temos uma polícia que funciona mal, apura poucos delitos. Por exemplo, homicídio só apura 8%, comparando com os Estados Unidos, que apura 65%, com a França, que apura 80%, Espanha, que apura 92%, o Brasil é ridículo o número. E depois, o processo demora muito moroso, muita prescrição. Veja agora o caso do Mensalão Mineiro, está prescrevendo quase tudo. Isso significa o quê? A descrença absoluta nas instituições. E quando você descrede todas as instituições, você desmonta o Estado inteiro, está se desmontando. Isso leva as pessoas a partir para a reação. Porém, a reação justiça de próprias mãos é crime. O que esses meninos estão fazendo aí, sobretudo a garotada do Rio, de classe média, tudo criminoso, tudo bandido. São todos bandidos, porque praticar crime é bandidagem. E se você falar na televisão que isso tudo é certo e que tem que fazer isso mesmo, também é uma bandidagem midiática. São todos bandidos, todos bandidos. Então não é assim que se constrói um país decente. Ou seja, nós estamos destruindo o Brasil completamente por várias razões. Onde é a ausência do Estado, presença de grupos, para o mal e para o bem, né? Eu acho interessante, a matéria mostrou um caso que aconteceu aqui em São Paulo, quando o Black Bloc quis incitar a violência e a população começou a bater na manifestação, né? Acho interessante fazer uma relação, porque o ano passado, quando aquelas manifestações aconteceram, foi um caso claro de uma crise aguda de representação política. A população foi para a rua, se desmancha o contrato social, a população vai para a rua e começa a gritar. Esse tipo de violência, que eu também, qualquer pessoa em sã consciência, é contra a justiça com as próprias mãos. Uma coisa é você imaginar um pai sob grande impacto e ver o seu filho assassinado e tem a chance de pegar o bandido. Isso, inclusive, no tribunal deve ter algum tipo de atenuante, né? Não, até legítima defesa você pode. Mas assim, você sair espancando gente na rua, o problema é que eu acho que isso vai piorar.
Eu acho que isso deve ser visto dentro do pacote de manifestações, certo? Aí que está. Isso também é uma crise de representação do Estado, né? Eu acho que isso vai piorar, porque a população, há muito tempo, ela se sente desprotegida em qualquer lugar do planeta. Quando a população se sente desprotegida, as pessoas começam a fazer justiça com as próprias mãos. Então, não basta só a condenação filosófica, a condenação jurídica, a condenação da opinião das pessoas. É importante a gente tomar consciência que esse tipo de coisa está junto com as manifestações de junho, no sentido de que mostra uma tendência de crise de representação do Estado e de que a população está literalmente de saco cheio.